Bom dia a todos, a todas. Eu queria inicialmente agradecer aqui ao Instituto Vladimir Herzog, a todo o seu pessoal, a Neide, a Milton, Cris, por esse convite, né, que é para mim, de novo, uma oportunidade de partilhar as minhas reflexões, as minhas dúvidas, também a minha ignorância, minha angústia, acerca de tudo isso que está acontecendo. E reiterar o que o Milton já disse, que me parece muito importante que esse encontro se realize aqui no Memorial da Resistência. E a gente teria que perguntar, resistência de quem e resistência ao quê? E me parece que estar no memorial significa, em primeiro lugar, estar num espaço que, em alguma medida, quer fazer com que o passado esteja aqui presente. Quer imortalizar uma luta. Que luta? A luta contra o arbítrio, contra aqueles que acham que podem governar as pessoas, nós, a partir das suas convicções pessoais, e não a partir de um acordo político entre todos. Então, o memorial é um memorial que lembra e luta contra isso. E que quem lutava contra isso? De uma maneira, pessoas como nós, né? Professores. Não porque eles fossem professores, mas que têm em comum com a gente a ideia de que os conflitos, os inevitáveis conflitos e confrontos de uma sociedade podem ser resolvidos pela palavra. Podem ser resolvidos pelo discurso, podem ser resolvidos pelo acordo. Nesse sentido, eu não gosto de pensar, como muitas vezes as pessoas o fazem, que o estudo, o debate, seria uma arma contra a violência. Ele é, na verdade, um ato e um gesto contra as armas, quaisquer que sejam. Porque as armas sempre representam o desejo de calar o outro, né? Um tapa na cara é aquilo que faz com que a gente fique silencioso. Uma arma apontada para a nossa cabeça faz com que a gente não fale, com que a gente não seja... Então, nesse sentido, o debate não é precisamente uma arma, ele é a anti-arma. E, em alguma medida, me parece que este memorial representa isso. Não nos esqueçamos que houve isso na história e houve quem dissesse não a isso na história. Bom, eu queria fazer uma primeira nota importante, que é o fato de que eu não me considero, de forma alguma, um especialista no tema da violência ou da violência escolar, como muitos dos meus colegas na faculdade. E se eu aceitei estar aqui presente hoje, como na sexta-feira, na Pró-Reitoria de Inclusão e Pertencimento da USP, é porque eu acho que esse é um dever de todas aquelas pessoas que se veem, se concebem como um intelectual público, como alguém que tem, no meu caso, como ofício, pensar as relações entre a escola e a política, no sentido não palaciano, mas a política no sentido do fato que cada um de nós vive uns junto aos outros sob a égide da palavra. E essas minhas precárias, não teria como não classificá-las assim, essas minhas precárias reflexões procuram dar, não sei se uma resposta, mas pelo menos equacionar duas perguntas. A primeira é, o que a recorrência de atos como esses que nós assistimos, né, nessas últimas semanas, revela sobre o tempo e o mundo em que nós vivemos e também sobre o lugar simbólico que a escola ocupa neste mundo, nesse tempo. E a segunda, bastante pragmática, e é raro eu ter uma questão tão pragmática assim, na minha área, filosofia da educação, como nós podemos responder a essa barbárie de uma forma propriamente escolar. Vocês vejam que o Hamilton já fez aquilo lá. Isso é uma delícia e um inferno, tá, lá dos ex-alunos, né? Porque eles já sabem exatamente qual é o tom que a gente vai dar para as coisas, né? E o meu tom é esse. Ou seja, como é que a gente responde a essa barbárie? Na qualidade de escola, na qualidade de professor. E não de policial, que nós não somos, e não de psicólogos, que nós também não somos, nem de sociólogos, que nós também não somos, nem de economistas, que nós também não somos. Nosso lugar, na nossa tarefa cotidiana, ser professor, que tem no ensino e na formação dos jovens a sua ocupação, o seu ofício, a sua especialidade. Como é que a gente pode proceder nesse sentido? E
quando eu me senti desafiado, primeiramente por uma aluna minha na USP. Eu confesso para vocês que eu de início não queria, eu deliberadamente fui para a aula dizendo, eu não quero falar sobre isto. E gozado é que o meu curso esse semestre é Educação e Barbárie. Eu não queria falar sobre isso. E a razão é simples. Por vezes, a gente vive coisas que são da ordem do horror inominável. Que a gente não consegue nem ter uma palavra para dizer isto. Assim foi o nazismo, assim foi a escravização no Brasil, dos povos indígenas, dos povos africanos. Assim é, por exemplo, o fato de que nós simplesmente não temos uma palavra para designar aquele que perde o seu filho. Porque é um horror inominável. Então, se não tem nome, é porque a gente não consegue elaborar. Agora, por outro lado, a gente não vai conseguir esperar para entender o fenômeno na sua enorme complexidade para começar a agir. Então, eu ficava nesse vai e vem de uma coisa e de outra. E nesse momento, então, eu tive uma decisão que foi assim, o que eu posso fazer? Ler o que já escreveram e o que eu já escrevi sobre uma situação análoga que me levou a esse horror do inominável. Então eu começo pela segunda parte, por algo que eu já escrevi, e à medida que eu vou dizendo como que isso que eu vivi em 2017 é parecido e ao mesmo tempo não é parecido com o que a gente está vivendo, para depois ir pedir ajuda para os meus amigos, né, que pensam e escrevem sobre esse assunto. Eu peço então licença a vocês para ler uma carta bastante esquisita, porque em geral o que as cartas querem fazer é vencer a distância entre o seu autor e o destinatário. Essa carta que eu escrevi, no entanto, tinha uma pretensão um pouco maior, que era vencer o tempo que me separava de uma pessoa que já não estava mais entre nós. Maria Eduarda Alves, que aos 13 anos de idade foi assassinada numa quadra de voleibol de uma escola carioca por tiros de balas perdidas, entre aspas. Elas nunca são perdidas, elas sempre encontram um alvo. E, frequentemente, esses alvos são os nossos alunos. Enfim, eu vou pedir a vocês, ela se chamava Maria Eduarda, mas os colegas a chamavam de Duda. E é assim que eu a chamo nessa carta maluca. Duda, eu acordo na manhã fria de sábado, 1º de abril. Penso que melhor seria se tudo isso fosse mentira, mas não é. Enquanto os meus dedos tecam letras, palavras de indignação, a pá de um coveiro lança terra sobre o seu corpo, cobrindo de dor e desesperança o olhar de sua mãe, a raiva do seu irmão, a revolta de seus professores. O que nós faremos com aquele agasalho, agora tingido de vermelho, que a sua mãe guardou como último legado da sua breve passagem entre nós? Se nós não fôssemos tão covardes, Duda, nós o hastearíamos como a bandeira da sua escola. Dele faríamos o grito de guerra de seu time e o símbolo da sua geração. Mas nós somos pequenos, Duda. Você bem o sabe, pois viu um país inteiro negociar a sua dignidade política pela promessa de crescimento econômico que sequer foi cumprida. O texto é de 2017, golpe, Dilma, Temer. Ela teria vivido coisas ainda piores se tivesse sobrevivido. Eu imagino você, Duda, se levantando na manhã de sua última sexta-feira, esfregando os olhos e falando mole, como faz minha filha quando ela se levanta. Eu grito para você não sair da sua casa, não ir à escola, mas é inútil. Estamos separados no tempo e no espaço. E você, que gostava tanto da sua escola, não deixaria de ir só pelos gritos de um doido, como se suas palavras pudessem retroceder no tempo, pedindo que você não fosse. E ele só faz agora, que você já foi, agora que você já se foi e para sempre. Se tivéssemos coragem, Duda, a partir de agora, nosso time de voleibol jogaria só com 5. Seu lugar de craque ficaria assim marcado. E sua ausência se faria presente. A gente levantaria a bola para você cortar com força, para você cravá-la no chão da miséria, para explodir o bloqueio desse time que nem sabe olhar no rosto do adversário e que faz tudo pelas costas, tudo por trás dos muros. A gente ia gritar seu nome da arquibancada. E quando você tivesse uma filha, Duda, como eu tenho, ela iria para uma escola pública, onde aprenderia a ler, a jogar basquete, a fazer amigos, a se desviar dos perigos. E a escola dela ia ter dor e alegria, como todas as escolas.
Aulas boas, outras chatas. Mas seria uma escola onde a gente cresce, não onde a gente morre. Mas a gente é tão covarde, Duda. E se tua filha estudasse com a minha neta? Você já pensou? A gente poderia mesmo se conhecer. Você me agradeceria pelo aviso que eu tentei lhe dar, por ter insistido para que não fosse à escola naquela sexta-feira. Mas me explicaria com paciência que, infelizmente, ele chegou tarde, que quando você o ouviu, já tinha ido embora, para sempre. E eu me desculparia, porque a nossa voz tem chegado a cada um de vocês sempre tarde demais, sempre no dia seguinte à tragédia. E principalmente, porque depois do atraso, a gente se cala. Finge que nada aconteceu, até que venha a ser de novo tarde demais. Sabe, Duda, eu queria lhe prometer que a escola, do tempo que seria de sua filha, se esse tempo ainda fosse seu, seria uma escola diferente. Ela ainda teria carteiras, lousas, cadernos, essas coisas de escola. Mas seria um cantinho seguro, onde ela pudesse crescer. E os professores, bom, você sabe, Duda, os professores às vezes são meio chatos mesmos. Mas, pelo menos, eles iriam ouvir sua filha com respeito, explicar as coisas com paciência e se interessar sinceramente pelo seu destino. Eu queria lhe prometer pelo menos isso. E nem é muito, Duda. Mas talvez seja tarde demais. E eu já não tenha mais tempo para poder cumprir sequer essa promessa tão simples. Você nos perdoa, Duda? Ou será que já é tarde demais? Quando eu relia essa carta e pensava o que ela tem de comum, a morte de Duda, de João Pedro, de todos os outros, tantos outros que se seguiram, e o que ela tem de diferente, me ocorria que, em primeiro lugar, tanto o que a gente vive agora como o que a gente viveu nesse caso da Duda, é da ordem desse horror inexprimível, da constatação de que, como disse Silvio Almeida, temos falhado miseravelmente com as nossas crianças e falhado em fazer com que o espaço escolar seja um espaço de proteção, como disse o Hamilton, seja um espaço de proteção, seja um espaço de diálogo, seja um espaço de difusão de cultura, de vida. Mas, por outro lado, eu não posso fechar os olhos para o fato de que há diferenças muito grandes entre isto que ocorreu e que eu descrevo nessa carta e o que a gente acabou de viver agora. A primeira dessas grandes diferenças é o fato de que Duda, João Pedro, João Vitor, foram vítimas da violência do Estado. Dessa violência de um Estado, né, e não é à toa que os maiores índices das violências nas escolas ocorrem no Brasil e nos Estados Unidos. Os dois Estados modernos que se estruturaram a partir da escravidão. E os dois Estados modernos que estruturaram as suas forças militares não para combater simplesmente inimigos externos, mas uma parte do seu povo que ele tem como inimigo. Não se trata, no caso desses ataques que nós temos visto às escolas nos últimos anos, de uma violência vertical do Estado contra o cidadão, as crianças e os jovens. Trata-se de um outro fenômeno novo, num certo sentido, que é uma violência horizontal, como disse o Hamilton, frequentemente perpetrada por alunos ou ex-alunos de uma escola contra seus colegas, seus professores. E tal como Hamilton disse, não se trata simplesmente de uma violência contra uma professora, mas da violência contra professor, como uma categoria, da violência contra estudante, como uma categoria, da violência contra escola, como um lugar e um tempo. Um autor, então, agora indo para, quando eu for pedir ajuda aos meus colegas universitários, um autor alemão chamado Robert Kurz, um artigo muito bonito, que se chama A Pulsão da Morte da Concorrência, chama esses massacres escolares que nós assistimos. Primeiro, ele ressalta que são, e eu volto a insistir nisso, ataques que têm acontecido de uma forma bastante recorrente, disseminada e de forma global. Acontece prioritariamente no Brasil e nos Estados Unidos, mas também aconteceu na Alemanha, também aconteceu em Uganda, também aconteceu na Suíça e em outros países. Mas ele chama esses ataques de atos, né? Atos, atividades amoks. Essa palavra, amok, é uma palavra de um idioma da Malásia, e ela inicialmente descrevia
ataques de ódio, fúria, homicida, frequentemente perpetrados por pessoas que faziam uso de ópio e perdiam completamente a consciência por conta dessa substância alucinógena e partiam para atos desesperados e atos de morte que diferem daquilo que normalmente a gente está acostumado. Por exemplo, uma primeira forma é a gente matar o outro a propósito de obter algo que não nos é dado. Por exemplo, eu mato um vigia para roubar um carro. Ou matar o outro por resistência ao meu desejo de usar o corpo do outro, sobretudo nos atos de violência sexual. Mas há alguns atos que fogem às categorias nossas explicativas, porque esses são atos em que a morte não visa algo para além de si mesmo, mas simplesmente o próprio matar é o objeto. Eu não estou querendo um objeto para mim, eu não estou querendo um corpo para mim, eu estou querendo simplesmente matar. Né? Assim como, já que nós estamos no Memorial da Resistência, a gente teria que pensar que muitos dos torturadores já tinham recebido as confissões que queriam e continuavam a torturar, como se a tortura tivesse um valor em si mesmo, ela fosse buscada por si mesmo. Ou quando, por exemplo, as forças policiais matam 4 jovens dentro de um carro com mais de 100 tiros. Um basta. Por que 100? Né? Então, esses atos amorques têm essa característica de um culto à própria morte, não como um instrumento de algo, mas como algo que eu busco em si mesmo. Né? E também, como colocou o Hamilton, diferentemente do caso dos amokes originais, né, que estavam sob o uso de substância, estavam, portanto, sem a sua razão, a maior parte desses ataques são planejados racionalmente num grau de detalhe que nos espanta. Então, não estamos falando da perda da razão. E isso é importante por quê? Porque os etnólogos do século XIX falavam, portanto, eles explicavam que esses atos tinham a ver com povos ou pessoas que não entraram no ciclo da civilização. Eles eram ou primitivos ou corpos resistentes à civilização. Né? Que a civilização moderna seria a forma pela qual a gente se livraria disto. Então, falta mesmo é modernizar a civilização. Eu gostaria de trazer aqui a hipótese de que talvez não seja bem assim. De que talvez não seja simplesmente, eu não estou duvidando que talvez haja um desequilíbrio psíquico, psiquiátrico mesmo no fulano ou no beltrano, mas se fosse um desequilíbrio pontual e psiquiátrico, por que esses ataques ocorrem com tanta frequência nessa escala? Eu estou falando, por exemplo, 1900, a gente fala das redes sociais, eu não tenho dúvida que as redes sociais teve algum peso nisso, mas os primeiros ataques que a gente tem disso são em 1997, em Arkansas, quando não tinha WhatsApp. Certo? Eles continuam em 98. Eles ocorrem no Brasil também ainda na década de 90. Então nós estamos falando de um fenômeno muito mais global, que talvez tenha pouco a ver com essa ideia de que são os não civilizados, os que não foram atingidos, mas com uma certa característica da nossa sociedade e justamente desse projeto, né, de civilização que desse projeto civilizatório que marca a nossa sociedade, inicialmente a sociedade europeia, moderna, e depois, por decorrência, todas as nossas sociedades. Né? E me parece que há pelo menos 2 características, ou 3, que eu gostaria de colocar. Em primeiro lugar, o fato de que este autocapitalismo provocou uma profunda transformação a partir do momento que a indústria do entretenimento e da imagem começa a se sobrepor a toda e qualquer outra forma. Então, eu não estou falando de rede social, mas eu estou falando do privilégio da imagem sobre o livro. Né? O livro sempre significa, vocês percebem? Pega assim, 11 de setembro. O que a gente teve foi um bombardeio de uma imagem, sem nenhum tipo de elaboração. A cultura letrada, própria da escola, por isso que eu estou falando, eu quero falar do que é próprio da escola. Fomos nós, na escola, que fazemos com que a cultura letrada não é simplesmente saber ler ou escrever, mas ter nos livros, nos argumentos, certo? A principal fonte de reflexão. Isto só deixou de ser um privilégio da casta sacerdotal porque nós inventamos a escola e inventamos a escola pública. E, ora, a cultura letrada está em declínio em face da cultura fundamentalmente imagética do nosso mundo. Certo? Esse é um primeiro dado. E que não tem nada a ver com um retrocesso civilizatório, como se fôssemos bárbaros da cavernas que perpetram esses atos. Não são. Se vocês pensam, por exemplo, os atos ditos terroristas na França, e os franceses adoram dizer que eles são feitos
por muçulmanos pré-republicanos, não iluministas. Não. Todos eles são filhos e netos de imigrantes marroquinos do Maghreb, seja lá o que for, que estudaram em escolas francesas, que foram na escola republicana francesa. Não são pessoas que estão vindo da selva, vocês estão entendendo, né? A minha ironia aqui, da selva, da caverna, não. São pessoas que estão lá. Né? Então, esse é um primeiro dado. Um segundo dado é que a gente não pode esquecer da radicalização do aspecto concorrencial da nossa sociedade. Né? Então, somos uma sociedade que enxerga a si mesmo como um monte de indivíduos em intensa competição com outros indivíduos e sem nenhum vínculo comunitário com as pessoas. Né? E isto ocorre, inclusive, cada vez mais no campo da educação, onde nós somos, tal como no campo das vendas concorrenciais, nós temos pontuação, ranking, objetivos e metas a chegar. E vocês sabem muito bem por que nós temos a meta para chegar de tantos por cento que tiram tantos na prova, não sei o quê. Porque o dia que a gente chega naquele ponto, então agora a gente precisa de uma meta maior. É sempre assim que eles funcionam. Então, isto é a lógica concorrencial que faz de cada empreendedor, que é a palavra-chave para isto, um adversário ou, às vezes, um inimigo do outro empreendedor. Né? E, por último, que vai nos tocar muito fortemente, uma sociedade na qual eu nem diria que é uma sociedade do individualismo, mas é a sociedade da perda do laço com uma comunidade concreta. O que eu vou falar agora está completamente fora do tempo, mas eu não sou uma pessoa das redes sociais, mas eu lembro que a primeira grande rede social chamava Orkut, e o Orkut era organizado a partir de comunidades, que eram simulacros de comunidades, porque elas eram imaginárias, elas não eram reais. Né? Elas vinham justamente, e elas tinham forças, como tem a força do WhatsApp hoje, para criar em nós esta ideia de que nós ainda temos algum pertencimento a uma comunidade, embora a sociedade nos force a nos conceber, a cada um de nós, como um ser individual em intensa competição com os outros indivíduos dessa mesma sociedade. Né? E, por último, uma sociedade que, ao meu ver, funcionaliza e coisifica não só os objetos, mas as próprias pessoas. O que eu quero dizer com funcionaliza? Uma sociedade para a qual só há espaço para aquilo que tem uma finalidade, um valor de uso, um valor de troca. Né? Uma finalidade significa, por exemplo, sei lá, para que serve a mesa? A mesa serve para pôr o computador. Para que serve o computador? Para eu ler meu texto. Para que serve ler meu texto? Né? Onde tudo é um meio para um outro fim, sem que haja nenhum sentido nisso, que se transforma num outro meio, num outro fim, num outro fim. E a outra coisa importante disso é o fato de que, né, por oposição, por exemplo, àquilo que eu tenho sempre chamado de um sentido. Quando eu falo de um sentido, eu falo de uma experiência que pode não ter nenhuma finalidade exterior a ela mesma, mas que tem profundo significado para cada um de nós, como é o caso da amizade. Né? A gente não tem um amigo para que ele nos empreste dinheiro, para que ele nos empreste o carro, porque senão nós destruiríamos a noção de amizade. Então, embora a vida humana se paute por a criação de um monte de objetos que têm finalidades, como uma mesa, um computador, né? Por vezes nós temos objetos que não têm nenhuma finalidade, como uma máquina de escrever que pertenceu ao meu pai, que eu guardo até hoje, embora eu nem saiba datilografar, mas ela tem sentido, né? A sua presença tem sentido para mim. Então, a gente cria objetos que têm finalidade, mas a gente cria experiências que têm sentido. Ora, uma sociedade que reduz tudo e todos, esse é o ponto importante, a uma mera funcionalidade, a um mero papel, a um mero dente de engrenagem, retira da nossa existência qualquer possibilidade de sentido, de significado. E mais, faz com que cada um de nós experimente a sensação da superfluidade, de sermos supérfluos nesse mundo. Porque quando nós ocupamos uma função, quando nós temos uma finalidade, nós somos, sim, da ordem do supérfluo. Por exemplo, né, se você ocupa a função de caixa do banco, ora, você faltou e você põe um outro caixa que cumpre a mesma finalidade do que aquilo. Agora, é claro que a existência humana, de novo, não se reduz a essa questão de funcionalidade do papel que você cumpre. Certo? Porque senão, um pai que perde o seu filho, eu diria para a mãe da Duda, adote outra. Não, a Duda foi embora.
e para sempre. Nada poderá ocupar. E, não obstante, nós vivemos uma sociedade que nos diz o tempo inteiro que nós somos dentes de engrenagem, supérfluos, e que, portanto, a relação com o outro como um alguém, uma pessoa que tem um sentido e uma existência, é da ordem do descartável. Eu posso me relacionar com ele com indiferença. E quando eu digo que isso não se resume ao individualismo, é pelo fato de que essa indiferença não é simplesmente cultivada em relação ao outro, mas em relação a mim mesmo. Daí porque muitos dos que perpetram esses atos se matam depois deles. Ou demonstram uma extrema frieza que por nós às vezes é lido na chave de uma simples espírito de malignidade, de maldade. Porque aquela criança que esfaqueou, aquele adolescente que esfaqueou, veja, total rejeição, indignação com o ato e compaixão com o agente. Ele continua sendo uma criança, ele continua sendo um jovem que se perdeu de si. Um jovem que não só sente uma profunda indiferença pela vida do outro, como sente uma profunda indiferença pela sua própria vida. Né? Então, esta foi a sociedade que nós criamos, que faz com que esses atos não sejam atos isolados, nem simplesmente de um louco, mas que sejam um sintoma social, não simplesmente do primitivo, mas da nossa sociedade. Ora, eu queria então pensar um pouquinho sobre a escola, para ir depois para o último, que me parece que a gente pode fazer. Ora, é evidente que nós podemos pensar a escola tanto como uma instituição que tem certas finalidades, desde o seu nascimento, até também um sentido, né? Naquilo que eu estava dizendo, que não é um instrumento para outra coisa. Desde o nascimento dos sistemas nacionais de educação, a escola teve algumas finalidades sociais muito específicas. Por exemplo, foi a escola pública que transformou a desigualdade fundada na transcendência para uma desigualdade fundada na imanência. O que eu quero dizer? Bom, no antigo regime, a pessoa era príncipe ou plebeu em função do sangue, certo? Transcende ao indivíduo, né? É o sangue, a família, a história. Ou o poder do imperador era legitimado por Deus, portanto, transcende o nosso mundo. Certos lugares sociais que as pessoas ocupam encontravam a sua justificativa numa ordem transcendente ao nosso mundo. Ora, a escola instaura a legitimidade da desigualdade aqui e agora. Né? Ou seja, nós admitimos que o mundo é ordenado por pessoas que ocupam lugares desiguais, evidentemente arbitrariamente, mas o fundamento que a gente precisa ter para justificar isso é o mérito da aprendizagem escolar. Daí porque a gente acha um absurdo que um professor universitário ganhe menos, por exemplo, sei lá, do que um encanador. Certo? Porque a gente acha que essa desigualdade, ela permanece sendo uma desigualdade, mas ela seria justa porque colocada em bases do mérito individual, que nós sabemos que as coisas são muito mais complexas do que isso, mas, enfim, ela cumpria esta finalidade, esta função social. E também cumpria a finalidade e a função social de, num certo sentido, disseminar e buscar adesão a valores, a princípios, a histórias, que nos uniria em torno de uma cultura nacional, por exemplo. A literatura brasileira é isto. Né? A gente inventou que existe uma literatura brasileira que nos identificaria, faria com que nós nos entendêssemos como pertencentes a uma mesma comunidade, uma comunidade nacional. Diga-se de passagem que está em franca decadência no mundo. Né? A gente não tem mais essa noção de uma unidade nacional. Então, a escola tinha essas finalidades. Mas a escola se manteve durante muito tempo, e me parece que até a década de 60, se equilibrando entre essa finalidade e um sentido histórico que ela retira do próprio fato de que nós chamamos a escola, em todas as línguas modernas, a partir de uma mesma origem, de uma mesma etimologia, que é a palavra escolé, né? A palavra grega que designava um tempo e um espaço livre. Né? Livre do quê? Livre da coerção para a produção. O que eu estou querendo dizer aqui com coerção para a produção? Questão muito simples. Minha avó era uma mulher, meus avós paternos eram analfabetos, ambos. Por quê? Porque aos 6 anos de idade eles estavam na roça plantando e cuidando de ovelhas no interior de Portugal. Portanto, eles tinham que lutar pela sobrevivência. Não estavam livres para ter esse tempo e o espaço da escolé. Certo? Assim como os nossos jovens, né? Aqueles que são mais velhos como eu, lembram das crianças, aliás, não precisa ser mais velho. Basta a gente ver o que aconteceu na pandemia.
crianças de 10 anos voltam para os semáforos para vender chocolates e balas, lutando pela sua subsistência. O que era a escola? Era, portanto, um tempo inicialmente exclusivo da aristocracia grega, no qual aquelas crianças tinham um tempo e um espaço para quê? Para a sua formação. Certo? Para formar-se alguém. E como a gente se forma um alguém nesse tempo e nesse espaço? Paradoxal, um alguém, eu estou dizendo, alguém único, né? Como Maria Eduarda para sua mãe. Como é que a gente se constitui? Paradoxalmente, porque a escola significa um tempo e espaço em que nós dialogamos com objetos da cultura. Para que, através desses objetos da cultura, a gente se constitua como um sujeito singular, único na vida. Um exemplo muito simples. A língua portuguesa, ou a escrita da língua portuguesa. É quando a gente se apropria dessa coisa que é uma herança comum a todos nós, que pode surgir alguém que escreve de uma maneira tão singular quanto Guimarães Rosa. Ele só pode expressar como ele é um alguém não supérfluo, singular, único no mundo, e ao mesmo tempo porque ele compartilha com algo comum dos outros. Certo? Ora, perdão. O que me parece é que, sob a pressão de uma sociedade que quer reduzir tudo e todos, inclusive a escola, ao seu suposto impacto, valor de troca econômico, nós fomos pouco a pouco, e temos pouco a pouco, cedido esse sentido escolar em favor de uma, digamos aí, captura ou colonização da escola pelos discursos econômicos. Inclusive, esses discursos de economistas que querem dizer para a gente que a nossa tarefa é fazer aquilo que eles não fazem. Desenvolvimento econômico, produção industrial, distribuição de renda, justiça econômica. Então, a gente acaba capturado nisso. Pelo vocabulário, por exemplo, o empreendedorismo entrando forte, inclusive na universidade, pela ideia de competências, pela ideia de, enfim, X, de tudo isto que reduz essas crianças a um trabalhador abstrato e não a alguém que compartilha algo do mundo. Eu vou então para a última parte. O que me parece, e ela é bem simples, e ela é bem rápida. O que me parece que as escolas podem fazer em relação a esses massacres que têm acontecido? E a minha resposta é muito simples. Que a escola seja escola. Que a escola seja escola. Não no sentido da sua funcionalidade, mas no sentido de ser um espaço e um tempo livre para a formação. Vou dar alguns exemplos. Né? Nós estamos falando hoje dessas crianças que têm muito medo do ataque e que têm muito medo da morte. A escola, ser escola, significa como é que ela se abre para experiências culturais que retratam o medo. Porque eu sei que o medo, né, a chance de uma criança morrer numa escola, num ataque desses, é infinitamente menor do que ela morrer aqui na esquina. Agora, isso é tão inútil dizer para a criança, quanto você falar para uma criança que está com medo de fantasma, ora, isso é um delírio metafísico, porque fantasma não existe. Você percebe? O que você faz com uma criança que está com medo? Abraça e pede para ela te dizer o que ela está sentindo. Como é que a gente pode abraçar essas crianças e perguntar para elas o que elas estavam sentindo? Ora, a gente tem um recurso. E esse recurso é o fato de que o medo, a morte, que é um assunto que tem que ser tratado na escola. Ok, temos que falar da vida, temos que falar da cultura de paz, sim, mas nós temos que falar da guerra, nós temos que falar da morte, nós temos que falar da dor de ser uma criança, do medo que nós temos das existências. E o nosso único recurso é o fato de que a nossa cultura, e por isso eu estou insistindo, a escola ensinar, a escola ser lugar de cultura, porque, por exemplo, nós temos toda uma produção cinematográfica que trata desses assuntos, Tiros em Columbine, por exemplo. Né? Então, se eu pudesse sugerir alguma coisa, o que eu faria dia 20 de abril, amanhã, eu abriria as escolas. Faria o dia do desutensílio, do inútil, daquilo que não tem nenhuma, que não presta para nada no sistema produtivo. Para dizer, aqui é outro espaço. Aqui nós não estamos conformados com este mundo tal como ele é. Aqui é o espaço de outro tipo de experiência. A experiência, por exemplo, da gente assistir um filme juntos e da gente debater sobre um filme. O que me dá medo? O que não me dá medo? Né? O tempo da escola é sempre aquele tempo pelo qual a gente pode, num certo sentido, nos é facultado
viver as experiências de outras pessoas que não vivem mais com a gente. Então, a morte, a dor, a violência foi retratada também nas artes plásticas. Certo? Os quadros estão aí para nos dizer alguma coisa assim. Ou a literatura. O que eu quero dizer aqui? O tempo da escola, enquanto lugar de ensino, enquanto lugar de diálogo da cultura, enquanto elo comunitário, nos vincula uns aos outros, nos vincula ao passado, nos vincula ao presente e nos vincula ao futuro. Eu vou dar um exemplo que mais me toca, que é o da literatura. Ora, para que a gente lê um livro como Grande Sertão Veredas? É claro que você pode falar, ele é só um meio, um instrumento para eu passar no vestibular. Mas para isso, meus caros, leia a apostila. Não perca tempo. Quando a gente lê um livro como esse, né, frequentemente por conta da escola, a gente tem a oportunidade de abandonar a nossa condição de um homem urbano e moderno para partilhar com o Riobaldo a sabedoria de um sertão das Gerais. Quando a gente lê, por exemplo, Clara dos Anjos, eu posso abandonar a minha pele masculina e branca, viver as dores de uma jovem negra do subúrbio carioca. Quando eu leio, para não precisar ir muito longe, mas quando eu li com a minha filha Harry Potter, eu chorava o destino de Neville Longbottom, que foi obrigado a ver o seu pai e a sua mãe, que já nem mais o reconheciam como filho, já nem mais sabiam quem era, de tanto que foram torturados. Já que estamos no Memorial da Resistência, vamos lembrar. O que a literatura nos faz, como o cinema, como as artes plásticas, é a possibilidade que a gente tem de viver esse outro mundo, habitar esse outro mundo e voltar para o nosso mundo diferente, sendo uma outra pessoa e uma pessoa única. É nesse sentido, me parece, que é a tarefa da escola. E sendo uma pessoa única que encontra laços de comunidade, não num videozinho de 30 segundos do WhatsApp, mas em obras que condensam a cultura e a experiência humana na literatura, nas artes, no cinema, seja lá o que for, na matemática, na história. Por último, eu não sou ingênuo, né? Eu tenho 64 anos e trabalho desde os 20 em escola. Eu não sou ingênuo achando que se a escola se abre para isso, ela dará a resposta eficaz que acabará com todo e qualquer massacre. Mas eu tenho uma coisa a dizer para vocês. A gente chegou no ponto que chegou porque a gente só se guiou pela eficácia, pela eficiência dos meios e dos fins e da razão instrumental. Eu não sei qual é o resultado em termos da barbárie, quando a gente faz a escola um tempo e um espaço de formação, de cultura e de diálogo. Talvez não seja a resposta mais eficiente, mas eu acho que é a única resposta digna que nós podemos dar. E tem hora que a gente tem que responder ao destino sem compreender exatamente o que está acontecendo, mas com um mínimo de senso de dignidade. E a dignidade da escola significa a escola afirmar-se como um lugar próprio, com uma cultura própria, com um funcionamento próprio, com objetivos próprios, e que elas não se submetam, certo? Ao poder, às armas, à polícia, nem à economia. Que seja um tempo e um espaço de professores que cuidam da formação de alunos por intermédio e pela mediação da cultura. É isso.